Bom dia, bem-vindos. A sala não está cheia, mas as candidaturas para este órgão importante da Universidade mostram bem, como dizíamos aqui informalmente, a vitalidade que o órgão tem, a vontade que há entre os professores da Universidade do Porto em acrescentar mais valor, mais debate. E é um prazer estar aqui para ouvir as ideias de 6 listas com propostas que serão certamente bem diferentes, mas a apontar para o mesmo objetivo, ter uma universidade interventiva na sociedade, ter vozes que possam ir, por exemplo, ao Jornal 2, conversar sobre cada um dos assuntos e nós reconhecermos que é aqui que se faz parte da melhor ciência que este país vai produzir. Vamos fazer uma intervenção inicial com cada um dos elementos das listas, depois abrimos o debate a todos, com perguntas, com sugestões, com o que entenderem. Vamos terminar cerca do meio-dia e vamos ter mais ou menos cumprir o tempo, porque hoje é um dia complicado, o início da semana, e para mim não é muito fácil esticar o tempo. Começamos pela lista A, com a candidatura de José Fernando Oliveira, da Faculdade de Engenharia. Então, muito bom dia. Começava a cumprimentar os colegas aqui presentes e os que nos seguem pela nossa televisão. Realmente, temos 6 listas concorrentes ao Conselho Geral e este é um sinal de vitalidade democrática que nós vivamente saudamos. Se pensarmos que a Universidade vive atualmente tempos bem menos turbulentos do que vivia em 2013, o aumento do número de listas significa uma alargada vontade de participação. Isso é, obviamente, muito benéfico para a Universidade. E é por isso que, a todos os colegas concorrentes que estão aqui connosco neste painel e aos outros todos, a lista A endossa a sua mais cordial saudação. Nós todos queremos o melhor para a Universidade, sem qualquer dúvida, e até somos amigos, muitos de nós somos amigos. Portanto, é natural que muita coisa seja comum nas listas. É natural que a investigação para todas as listas tenha um papel central na missão da Universidade. É natural que o ensino seja valorizado, é natural que todas as listas se mostrem preocupadas com o rejuvenescimento do corpo docente, com a progressão nas carreiras. Também é, obviamente, natural que todas as listas se afirmem não vinculadas a qualquer candidato a reitor, até porque a candidatura a reitor é uma decisão pessoal, não é uma decisão de nenhuma lista e, neste momento, que saibamos, ninguém ainda declarou qualquer vontade de vir a ser reitor. Nesse particular, a nossa posição é muito clara. Nós vamos apoiar o candidato que, em devido tempo, se apresente e que mais se aproxime dos princípios que defendemos e que escrevemos. Temos um manifesto muito longo, que é o nosso compromisso para com a Universidade e para com as decisões futuras. Isto é aquilo em que somos iguais. Pois há aquilo em que somos diferentes e essas diferenças, novamente, podem ser retiradas dos vários manifestos. Por exemplo, a lista A é a lista que tem uma visão, eu diria, mais equilibrada da organização da Universidade. Não somos a favor de uma federação de faculdades, nem somos a favor de uma universidade centralista com um poder totalmente concentrado no reitor e na sua equipa. Realmente, subsidiariedade faz parte do nosso lema e para nós não é um mero conceito abstrato. É mesmo uma forma de organizar a universidade. E é isso que nós defendemos para a nossa universidade. Por outro lado, nós também dizemos que somos plurais, e somos plurais até porque temos 14 unidades orgânicas representadas nas nossas listas. Aliás, somos a única lista que tem candidatos efetivos e suplentes das 14 unidades orgânicas. Por outro lado, também somos plurais na própria experiência de gestão universitária que temos na lista. Nós temos, todos os colegas da lista A têm uma extensa experiência, não só ao nível mais da reitoria, mas das faculdades, direções, conselhos de representantes, conselhos pedagógicos, conselhos científicos, ciclos de estudo. É variadíssima a experiência, mas ela está lá. E pela nossa experiência destes anos, sabemos que ter conhecimento do que é o funcionamento da universidade nos seus vários órgãos é fundamental para um bom funcionamento do Conselho Geral. Finalmente, nós também defendemos a pluralidade nos modelos de organização da investigação. Isto é, nós achamos que institutos, unidades de ID, todos podem coexistir, mas, obviamente, com uma enorme transparência de relações, nomeadamente as financeiras. E é por isso que nós pugnamos. Bem, poderíamos falar de outras coisas, como, por exemplo,
Temos ideias concretas para o funcionamento do Conselho Geral. Nós queremos um Conselho a funcionar com comissões permanentes alargadas, envolvendo pessoas que não são do Conselho, membros dos Conselhos Representantes, colegas que não são eleitos. Nós queremos alargar o funcionamento do Conselho, torná-lo mais próximo da Universidade. Queremos fazer muita coisa. Nós não temos funções executivas, obviamente, mas a capacidade de influenciar a execução e a parte executiva é grande. Por exemplo, nós achamos que o grande desafio para a Universidade nos próximos 4 anos é aquilo que designamos como um programa Simplex UP. Nós precisamos simplificar ao máximo toda a componente burocrática e administrativa da nossa Universidade. Para aí também ganharmos meios e recursos para investir noutros sítios. Bom, mas talvez por agora o nosso compromisso está no nosso manifesto e nós gostaríamos mesmo que o lessem para que nos possam depois cobrar a sua execução quando formos eleitos. Muito obrigado. Obrigado. Aurora Teixeira, da lista B. O nosso compromisso em termos de lista A, o nosso mote é renovação, partilha e coesão e basicamente nós estamos disponíveis para trabalhar em favor, em serviço da Universidade, mas também para colocar e ressentar o debate nas pessoas. Nós entendemos que o Conselho Geral é um órgão estratégico suficientemente importante para, de facto, os desafios que se colocam à nossa Universidade e que estão muito ancorados naquilo que é a valorização, a promoção das pessoas, ele seja, de facto, um fator comum de debate ao longo deste Conselho Geral que se aproxima. Em concreto, nós entendemos que é necessário que, de facto, o corpo docente e investigador haja medidas no sentido da promoção e da sua valorização, em concreto, que essas medidas passem pela abertura estratégica e concertada de lugares ao nível do topo em termos de carreira. Se nós olharmos para aquilo que se observou nos últimos tempos e olharmos para o balanço social, nós constatamos que não só o peso daquilo que é as categorias de topo em termos de catedráticos e associados baixou, como ela é ainda muito escassa quando comparado com aquilo que é o normativo do ECDU. E, portanto, nós precisamos, de facto, que haja estratégia por parte da Universidade no sentido dessa promoção e que o envelhecimento, que é um dos desafios que a Universidade enfrenta, seja ultrapassado não só pela contratação de novos recursos humanos, mas também pelo rejuvenescimento ao nível das categorias e ao nível das carreiras existentes. E, portanto, a valorização não passa apenas pela qualificação, é necessário medidas efetivas para uma promoção efetiva. Também a questão do modelo fundacional e das suas implicações em termos daquilo que é a motivação dos quadros docentes e investigadores, mas não só, também dos trabalhadores não docentes. Nós sabemos que é necessário uma integração meritocrata dos chamados docentes de não carreiras, ou seja, dos convidados. E nós assistimos também, desde que foi implementado o modelo fundacional, a um grande escalar daquilo que é a precariedade e, portanto, o aumento do peso destes docentes convidados. Nós, para fazermos investigação de excelência e ensino de qualidade, precisamos de estabilidade, exigência, obviamente, em termos de carreiras, mas precisamos também de dar aos nossos docentes, aos nossos trabalhadores, uma perspectiva de futuro estável. E, portanto, é um desafio que a lista B tem, obviamente, se for eleita, que debater em Conselho Geral. Também é necessário, no nosso entender, uma clarificação daquilo que é o estatuto da carreira do investigador. E, portanto, poucos de nós falamos em corpo docente e investigador, mas, de facto, os investigadores são ainda uma realidade muito exígua em termos daquilo que é a nossa universidade. E para uma universidade que se quer, uma universidade de investigação internacional, é necessário, de facto, um cabal entendimento e uma limitação e também a promoção deste tipo de carreira. E, portanto, em termos de desafios, nós temos, em termos da universidade, de facto, esta questão do rejuvenescimento, da renovação, mas também é preciso a partilha. E a partilha aparece onde? Basicamente, nós sabemos que, para sermos também uma universidade de investigação, a parte de docentes que pertence a instituições de investigação
tem que ser, de facto, aumentada. Ela é ainda cerca de 1/3, portanto é muito pouco para aquilo que são as ambições da Universidade do Porto, e para isso é preciso que, de facto, haja uma partilha de boas práticas entre instituições de investigação, sejam eles institutos de interface, sejam eles centros de investigação, de maneira a capacitar a Universidade do Porto com uma infraestrutura de investigação mais capaz. E, portanto, esta partilha é exigida. Também ao nível da coesão, nós temos que trabalhar ainda bastante, no sentido em que não só o desafio fundacional coloca alguns problemas em termos de coesão, porque introduziu uma nova realidade em termos daquilo que é a gestão das carreiras. Basicamente, nós temos, lado a lado, para as mesmas funções, pessoas que têm vínculos diferentes em termos de carreiras, e isso, obviamente, pode e tem um risco enorme de alguma forma, destabilizar e causar pouca coesão em termos daquilo que é a nossa universidade. E, nesse aspecto, nós precisamos de criar condições para que, de facto, haja uma melhoria em termos de condições de trabalho e que todos partilhemos as mesmas condições desse mesmo trabalho. Portanto, muito obrigado. Lista C, Manuel Love. Muito bom dia a todos. Começo por saudar num processo eleitoral desta natureza, a emergência de 6 listas diferentes. Quero acreditar, efetivamente, que se trata de um redespertar da participação. Para quem acredita como nós, e eu falo como eu, e evidentemente como todos nós, no valor intrínseco da democracia e da participação na gestão de instituições, ainda por cima de instituições públicas com a capacidade de refletir sobre o mundo, como é uma universidade, é evidentemente que é um motivo de grande alegria. Bom, e saúdo a vossa presença, evidentemente, que agradeço. A lista C tem, desde há muitos anos, enfim, nos mandatos anteriores do Conselho Geral, tem tido uma participação que é claramente reconhecida pela generalidade da Universidade. E, nesse sentido, justamente, começo esta saudação pela qual comecei, foi, desde o início, e permanece hoje, um dos compromissos de honra que nós temos, e que é a defesa da participação a par da diversidade institucional e do pluralismo como um fundamento da cultura democrática dentro da Universidade do Porto. E, efetivamente, a eleição de um órgão colegial, com a natureza, ou seja, como a do Conselho Geral, obriga-nos, evidentemente, a assumir a colegialidade das decisões e do debate, de tal forma que percebamos claramente que a gestão de uma universidade não se limita de forma alguma à sua equipa reitoral e não se limita e não pode estar dispersa no relacionamento institucional entre um centro reitoral e as suas várias faculdades. Este debate em torno se somos uma federação de faculdades ou somos uma universidade centralizada devia já estar há muito superado. Por outro lado, é verdade, e já aqui foi mencionado, as universidades, como todas as instituições, mas particularmente as universidades, têm que ser lugares que cuidam e promovem a realização das pessoas que nelas trabalham e que valorizam as suas condições de trabalho. Passamos, na última década pelo menos, por uma fase particularmente complicada em toda a sociedade portuguesa e em toda a administração pública e dentro da área, rigorosamente a administração pública, já o sabemos, e dentro da área do que é a presença do Estado através das suas várias instituições dentro da sociedade, as universidades foram, sabemos-lo, particularmente penalizadas nos últimos anos. E nós temos que recuperar a ideia, nós temos que voltar a sentir-nos claramente bem dentro da universidade onde trabalhamos. E a construção desse bem-estar, a reconstrução desse bem-estar, que eu sou dos que acha que nos últimos anos se tem conseguido, pelo menos nos últimos 2 anos, se tem conseguido minimamente retomar, tem que reconhecer, contudo, que todos os esquemas de racionalidade institucional e organizacional não podem, não devem tolher a capacidade de trabalho e a criatividade de quem trabalha dentro da Universidade do Porto. Ou seja, tem que haver maior flexibilidade na gestão dos cursos, dos departamentos, das unidades de investigação, das faculdades, e este normativismo pesado
que não é, de forma alguma, da exclusiva responsabilidade, pelo contrário, do Governo Central, e que passa claramente por opções que têm sido tomadas dentro da Universidade, tem que ser, que ao contrário do que diz pretender, tem criado muito mais obstáculos do que racionalidade no trabalho cotidiano, tem que ser superado e tem que ser corrigido. E tem que ser claramente corrigido. Por outro lado, nós somos da opinião, e já aqui também foi mencionado, que é preciso menos declarações genéricas e muito mais empenho, e muito mais levar a sério o problema que é perfeitamente visível, para não dizer naqueles que estamos aqui, da renovação do corpo docente e de investigadores. Nenhuma universidade, reúne condições de competitividade e de sobrevivência e de expansão e de otimismo na sua visão de futuro, se não puder renovar aqueles que dentro dela trabalham. E é evidente que nós temos perdido capacidade competitiva por não assumirmos abertamente uma estratégia de renovação do corpo docente e termos ficado à espera, de alguma forma, que a maré vire sem que contribuamos seriamente para que ela possa virar. Nós não podemos, a gestão de uma universidade, ainda por cima de uma que pretende ter um lugar de excelência e de protagonismo na sociedade portuguesa e à escala europeia e mundial, não pode ficar à espera da mudança dos tempos sem que contribua para mudar o tempo em que se vive. E nesse sentido, o que nós temos assistido nos últimos anos e nos preocupa é uma estratégia de renovação do corpo docente a partir da contratação de convidados que não nos parece de forma alguma ser a solução. Além de toda a dimensão de precariedade, nós lemos os balanços sociais e o que é que nos dizem? Quem é que mais entra? Convidados. Quem é que mais sai? Convidados. Não há estabilidade. Não há capacidade com um corpo docente e de investigadores instável, não há capacidade, não há possibilidade, não é viável construirmos uma estratégia de médio e longo prazo. Nós gostaríamos de poder, nós temos que contribuir e temos que também aqui alterar opções relativamente, nós temos que construir uma universidade mais inclusiva, claramente mais inclusiva do que aquela que temos, que apoia, se falarmos até agora da progressão do corpo docente e da sua renovação, mas que apoia, evidentemente, a progressão de todos os estudantes com dificuldades económicas, com incapacidades, com origem imigrante. Este tipo de declarações não pode permanecer no vazio. E nós sabemos que as instituições, nós sabemos que os Estados, nós sabemos que as sociedades estão plenas de um discurso que se enche de princípios desta natureza, que eu estou certo, mas honestamente estou certo que todos partilhamos, mas depois é preciso, efetivamente, empenharmos em termos práticos na sua implementação. Por último, desde há muitos anos que a nossa imagem de marca e que a nossa presença dentro do Conselho Geral, não falo por mim pessoalmente que nunca estive, mas evidentemente neste último mandato pela Isabel Menezes ou pelo Gabriel David, tem sido, e muito particularmente nos 2 últimos mandatos, sobretudo na viragem do anterior para este último que agora está a cessar, a de uma clara oposição a lógicas de centralismo do poder e de diminuição da transparência e da prestação de contas. Todos sabemos do que estamos a falar. Todos sabemos o que foi a crispação que se viveu anos atrás na Universidade, em torno de uma ideia de que uma gestão racional e virada para o futuro da Universidade implicava a centralização a tal ponto que cessavam métodos eleitorais, por exemplo, na designação dos diretores das faculdades. Nós nunca estaremos de acordo com soluções desta natureza e nunca estaremos de acordo com soluções que promovam a crispação e a perda de energias, particularmente, que nós temos que, efetivamente, poupar dentro da Universidade em debates que nos dividiram e que nos fizeram claramente perder tempo. Todos sabemos suponho, partilhamos princípios tão genéricos na gestão e na reforma e na transformação interna de instituições como uma universidade, sabemos que um dos seus princípios é a construção de consensos e é não mudar contra as pessoas e contra as entidades, e neste caso as unidades orgânicas que dentro da universidade estão. E por último, evidentemente nesse sentido, é o que diz os estatutos e nós queremos que assim continue, a reitoria ou seja, os órgãos de gestão central, este órgão de gestão central da Universidade, que é a reitoria, deve ser uma reitoria de monitorização, de auditoria, de orientação estratégica e mais, deve ter à escala nacional, para não dizer internacional, uma dimensão politicamente interventiva, de marcar a presença da Universidade do Porto, que, sem pretender
abrir polémicas inúteis, creio que é consensual acharmos que nos últimos anos não tem existido suficientemente. Obrigado. Obrigado. Agostinho Marques, da lista D. Em quarto lugar, já é difícil dizer alguma coisa que me tenha sido dita. Ainda por cima, eu sou capaz de concordar praticamente com tudo que eu vi aqui, como é bom de ver. Desde logo, também quero enaltecer a circunstância de tanta gente concorrer. Significa, de facto, há muita gente interessada no futuro da universidade, ainda que haja aqui dois grupos de pessoas, dois grupos de listas que há à medida. Uma vem dos mandatos anteriores, uma série de pessoas, e muito bem. É muito importante que haja uma linha de continuidade, claro. Fizeram naturalmente o seu trabalho, mesmo quando eventualmente não concordarmos, temos todo o respeito. E depois há listas que procuram entrar de novo neste jogo, porque entendem que se pode fazer, se não mais, pelo menos diferente. E querem ajudar a introduzir alguma diferença na governação da universidade. Gostava de dizer-lhes que a lista D concorda que a universidade está envelhecida, que é preciso rejuvenescer, descongelar carreiras, que é preciso promover o ensino, a investigação, naturalmente, a internacionalização baseada nos grupos de investigação e não noutros processos quaisquer, porque é mais fecunda, parece-me, facilmente chega aqui a acordo. O que nós pensamos, e a nossa diferença, é que pensamos que para conseguir o que quer que seja nestes domínios, temos que estar focados, e é onde nós estamos, na governação, na efetividade da governação. Temos bem a noção que a alma da universidade está nos laboratórios, nas salas, é aí que está. Não é aqui no centro da universidade. Mas acreditamos que uma governação consequente e com direção, pelo menos durante 2 ou 3 ou 4 anos, podem ser fundamentais, podem ser instrumentais para o trabalho que se faz nesse nível. Daí o nosso foco estar aqui situado e muito menos em transversar e entrar em discussões que não nos interessam de todo, não está no nosso estilo. Ora, para isso, o nosso interesse está e a nossa esperança, em que na lista dos candidatos a reitor que apareçam no próximo ano, apareça alguém comum destes pontos de vista, que traga um programa, uma equipa e um perfil que o torne credível, e depois é trabalho dos nossos delegados no Conselho Geral facilitar e exigir o cumprimento desse programa. O programa de uma universidade durante algum tempo é o programa de uma equipa reitoral. É aqui que está o nosso foco, naturalmente, de interesse. Nós gostamos de ver aparecer outras personalidades. Eu quero crer que perante este número de listas também apareçam muitos candidatos a reitor. E, portanto, apareça efetivamente por onde se escolher. De dentro ou de fora. Homens ou mulheres, pouco importa, nós não estamos conotados. Interessa é que seja alguém em que a gente acredite, que ajude a executar e que exija a sua execução. Ora, a lista D, exatamente por isso, construiu-se desta forma. Eu estou muito à vontade, fui eu que dei os primeiros passos. Comecei por me reunir de 3 antigos vice-reitores para procurar pessoas como eu próprio, que tiveram alguma experiência na governação da universidade, alguma experiência, pessoas que eu estimo muito e por quem tive consideração na altura em que era diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A universidade, partimos de uma grande universidade para outra, no futuro, grande universidade, é o nosso lema. Nós acreditamos que a Universidade do Porto é uma grande universidade, hoje, com todos os seus problemas. Alguém a fez, desde sucessivas gerações, seguramente, mas também nos 10 ou 15 anos últimos, também muita gente a fez. E depois juntámos mais 20 pessoas, muito mais jovens, representativas dos vários problemas que há no resto da universidade, para encarnarem os anseios que precisam que a governação venha a atender. É com esta proposta que podem ler, centrados na governação e com uma equipa que junta passado recente responsável e uma grande equipa de jovens, que nós nos candidatamos para dar um contributo à universidade. Muito obrigado. Artur Águas, da lista E. Muito obrigado, João. Saúdo a sua presença aqui e quero homenageá-lo por ser o único órgão da informação portuguesa que leva em tempo real professores do Porto a debater e apresentar análises críticas ao país. E nós, de facto, precisamos de descentralização
e devo-lhe dizer que o seu telejornal é isso. É descentralização e dá uma imagem excelente do Porto. Muito obrigado por isso. Obrigado. Quero agradecer a todos a vossa presença, aqueles que nos estão a ver através da própria televisão da Universidade do Porto, e quero dizer que, provavelmente, alguns de vós reconhecerão que eu tenho o direito em considerar que sou das pessoas mais felizes pelo facto de haver 6 listas a concorrer ao Conselho Geral. Eu sou pela participação, sou pela transparência da informação, sou pela leitura dos documentos que vão ser aprovados antes deles serem aprovados e sou por um Conselho Geral que esteja ligado à Universidade. Eu sou por um Conselho Geral que não seja um órgão em que vamos eleger 2 representantes dos docentes e dos professores, está eleito, há eleições daqui a 4 anos. Não. Eu quero um Conselho Geral onde hajam mecanismos óbvios, fáceis, em que os membros do Conselho Geral recebam opinião sobre cada ponto que vai ao Conselho Geral e que vai ter que ser decidido. Nós não somos iluminados. Nós não somos aqueles que, depois de eleitos, temos a autonomia completa para decidir pela nossa cabeça. Nós somos representantes de docentes e investigadores. E a nossa lista, tem 3 princípios que não vai abdicar deles. Autonomia, renovação e transparência. Autonomia no sentido em que a liberdade académica dos professores não pode nunca ser posta em causa. Nós temos um estatuto especial que nos obriga à criatividade e, como contrapartida da criatividade, queremos liberdade académica. Essa autonomia não é negociável. Como não é negociável a riqueza desta universidade, que tem 14 faculdades, cada uma com a sua identidade e a sua cultura, faculdades que estão cada vez mais a criar programas transversais de colaboração, e é para isso é que serve um reitor. Um reitor não serve para mandar. Um reitor serve para fomentar, para criar pontes. E é essa a nossa perspectiva. Também devo dizer que a renovação mais essencial que é preciso fazer neste momento é acabar com esta desigualdade imensa que existe entre os professores da Universidade do Porto. Eu pertenço à geração, como alguns que estão aqui, por exemplo, António Sarmento ou Agostinho Marques, que, por razões circunstanciais, puderam fazer sempre os concursos todos e chegar ao topo da carreira. Ora, desde há uma dúzia de anos para cá, nós temos as faculdades cheias de professores que, por mérito próprio, fizeram provas de agregação, e não é fácil passar nas provas de agregação, e que ficaram congelados nas suas carreiras. Isto é absolutamente inadmissível. Portanto, a renovação tem que começar por resolver esta injustiça em relação aos professores. Primeiro ponto. Como é que se resolve isto? Nós temos um estatuto de fundação, por amor de Deus. Estatuto de fundação não é só para criar precariedade, não é só para contratar professores com contratos renováveis e que só entram definitivamente para a universidade num tempo muito mais alargado do que era antes. Isto era a visão antiga, quando se criou a fundação, é verdade, que era preciso criar uma gestão de tipo empresarial, ganhar escala, fundir as faculdades, ter um reitor que era um CEO que nomeava os diretores das faculdades, ou pelo menos vetava aqueles que não gostava, era um reitor que iria reorganizar a universidade como se fosse um iluminado, e tínhamos um conselho de administração. A universidade não é uma fábrica. A universidade tem liberdade académica inegociável, tem diversidade inegociável. O reitor é um fomentador. Eu quero um reitor que empolga a universidade, que crie pontos, que fale com todas as pessoas, com os estudantes, com os funcionários, com os professores, que vá às escolas em reuniões abertas e não só em reuniões protocolares para fazer o discurso da ordem no final de uma cerimónia qualquer. Eu quero um reitor que recolha as ideias de que esta universidade é rica e que as fomente. Nós vivemos um período de euforia cívica porque temos um Presidente da República que é Marcelo Rebelo de Sousa e temos um Primeiro-Ministro que é António Costa. Ora, eu para reitor quero o professor António Sousa. Tenho aqui um perfil. Quero o António Sousa para reitor. E digo desde já, quero o António Sousa porque quero
o António, que vem do António Costa e que sabe gerir e que sabe fazer pontes, e não esqueçamos, as 14 faculdades são a geringonça. E é preciso quem saiba gerir a geringonça. Precisamos de um António Sousa, mas um António Sousa que seja bom gestor como António Costa, mas que empolga a universidade como o Marcelo Rebelo de Sousa. É isso que nós precisamos. É esse o perfil. Se esse perfil vai aparecer ou não, não sei. Também digo-vos uma coisa. Os membros do Conselho Geral podem, como nas universidades americanas, convidar meia dúzia de pessoas identificadas na Universidade do Porto ou fora para se candidatarem, sempre dizendo, olhe, que nós vamos convidar assim como vamos convidar mais 5, mas consideramos que este conjunto destas pessoas tem, de facto, o perfil que nós queremos. A transparência, não vou falar muito na transparência, porque é aquilo que eu disse, eu quero transparência para que haja participação, eu quero comissões no Conselho Geral em que sejam chamados os professores que são especialistas nas áreas que estão em discussão e todos os outros que queiram aparecer. O Conselho Geral tem uma virtualidade de participação imensa que não foi explorada até este momento. Não esqueçamos que o Conselho Geral tem 2 atos fundamentais. Quais são os 2 atos fundamentais? Todos os anos o Conselho Geral é chamado a aprovar ou rejeitar o plano de atividades para a Universidade que é apresentado pelo Reitor. Aprovar ou rejeitar. Todos os anos o Conselho Geral é chamado a aprovar ou rejeitar o orçamento que é proposto para a Universidade do Porto. Não é? E, obviamente, como é que este poder imenso que o Conselho Geral tem pode ser realizado num sistema democrático? É o Conselho Geral, que não tem nenhuma função executiva, não pode propor medidas. O Conselho Geral não propõe medidas. Pode propor recomendações. E, portanto, recebido um plano estratégico, o Conselho Geral tem o dever de considerar aquilo que está bem e aquilo que está mal e propor recomendações, e o reitor tem o dever de acolher aquilo que for recomendação que eu considero pertinente. A mesma coisa relativamente ao orçamento. Portanto, o Conselho Geral tem um poder imenso. Não é só o poder de escolher o reitor. Para escolher o reitor, quem conhece os meus escritos no blog sobre o Conselho Geral sabe que eu não estou de acordo que o Conselho Geral eleja o reitor. Porque é um número muito restrito de 23 pessoas, devia ser o Conselho Geral, mais o Senado da Universidade, pelo menos, que são 60 pessoas, para aí, a escolher o reitor. Porque o que é que acontece? A gente olha para esta mesa e hoje vão ver que tem 3 professores de Medicina, em 6 representantes da Universidade. Ora bem, no Conselho Geral vai ter mais de metade das 14 faculdades não representadas no Conselho Geral. E vai ter 3 representantes de Medicina e 4 representantes de Engenharia. Portanto, isto é alguma coisa, isto reflete o quê? O peso de votos que tem cada uma destas grandes faculdades. E nós temos problemas intrínsecos concretos a resolver. Por exemplo, qual é a terceira faculdade da Universidade do Porto em gastos? A primeira é Engenharia, obviamente, tem milhares de estudantes. A segunda é Medicina, porque tem muitos estudantes, é um ensino caro. Precisa de muitos docentes. A terceira é reitoria. É isto que está aqui assim, é a terceira faculdade em gastos da Universidade do Porto. Isto tem que ser explicado. O reitor nunca explicou a meu pedido durante os últimos 4 anos como é que se gasta tanto dinheiro na reitoria. Porque o dinheiro que fica na reitoria sai do orçamento geral. É deduzido do dinheiro que é distribuído para as faculdades. E as faculdades têm direito a saber como é que esse dinheiro é gasto. Até pode ser gasto de uma maneira absolutamente virtuosa. Nós chegamos à conclusão, o reitor apresenta as contas todas, toda a gente, espetacular, porque gasta muito, mas poupa-nos muito mais. Mas é preciso apresentar, é preciso transparência. O reitor tem que ser transparente e tem que ter este perfil. E depois podemos ser inovadores e perguntar o que é que as pessoas querem. Se perguntarem a mim, dê-me uma medida singular que você gostava de ver na Universidade do Porto. Eu dou uma medida singular que vocês vão rir, mas que eu gostava de ver. Pronto, é pessoal, riam-se, não há problema nenhum. Estou farto da Universidade do Porto ir a provas de doutoramento, chega à prova de doutoramento, o Alexandre Quintanilha vem de vermelho e eu estou de preto. Estou farto. Estou farto. Porquê? Porque nós continuamos a vestir como traje académico aquilo que os padres já não vestem. As universidades do resto do mundo já alegraram a universidade com os trajes académicos. Porquê é que não podemos usar o azul? Porquê é que o Porto, que tem como cor emblemática o azul, não há de ter um traje académico azul? Vocês vão dizer, lá está ele com as ideias fora do quadrado.
e não sei, é o que eu diria. Esta proposta, eu gostaria era de fazer um referendo a toda a Universidade do Porto, alunos, funcionários e professores, estão de acordo em alegrar a Universidade? E depois gostava de ver coisas estratégicas, Por exemplo, ali está, no debate da semana passada, considerou que a função essencial do Conselho Geral era auxiliar o reitor, como se fosse uma espécie de equipa reitoral número 2. Não é. Eu sei que é essa a vossa vontade, mas o Conselho Geral é para fiscalizar, escrutinar e, no limite, pode votar contra o orçamento e contra o plano de atividades. O professor Agostinho Marques, eu estou a falar ali com o José Oliveira, que esteve comigo, está comigo no Conselho Geral, aliás com o António Sarmento, e que sabem como é que as coisas correram neste Conselho Geral. O Agostinho Marques disse, mas está aí gente que vem de trás, que vai continuar o que já era antes. A lista do professor Agostinho Marques tem 3 ex-vice-reitores. Portanto, também vem de cá de dentro de há muito tempo atrás. E a lista do professor Agostinho Marques, ele foi sincero naquilo que disse, quer uma gestão empresarial da universidade com o reitor a ter poder de gerir sem ter que ouvir muitas faculdades nem os conselhos gerais. Não é a nossa visão assim. A minha visão não é. A da lista não é. A lista quer a autonomia dos professores, das faculdades, da nossa atividade, respeito da nossa liberdade académica, quer renovação de uma maneira exata. Eu estava a dizer há bocado o Estatuto de Fundação. O Estatuto de Fundação pode dar coisas extraordinárias. Nós podemos gerir os dinheiros através da Fundação, criando, por exemplo, suplementos para aqueles professores que, tendo feito a agregação, ainda não tiveram a possibilidade de concorrer. Esta é que é a liberdade da gestão empresarial que a Fundação dá. Artur, temos que passar à frente. Pronto, eu agradeço esta oportunidade e passo a palavra aqui ao meu grande amigo António Sarmento, da Obrigado. lista F. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os colegas aqui presentes, que estão aqui na Assembleia, na mesa, e dizer que realmente eu sinto que estamos num ambiente, sem ser demagógico, mas num ambiente de alegria. E de alegria por aquilo que já foi dito, pela participação de várias listas num cargo de serviço. Não é um cargo remunerado, não ganhamos nada com isto, perdemos tempo, consumimos, mas gostamos. E eu queria dar aqui esse testemunho, gostei imenso de ter pertencido ao Conselho Geral. Eu estou aqui numa posição de fraqueza, mas ao mesmo tempo de tranquilidade. Fraqueza porque sou suplente não elegível. Portanto, aqui a lista F podia ter escolhido realmente hoje um representante com um bocado mais peso do que eu. Mas de tranquilidade, não estou aqui a pedir votos em mim. Claro, gostaria que votassem na lista que eu apoio, mas isso é... Agora, realmente uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que quando eu entrei para o Conselho Geral, quando fui convidado, aderi com imensa convicção e com imenso gosto, porque aderi a uma ideia, e essa ideia era realmente contrapor ao regulamento orgânico da Universidade do Porto, que foi aprovado marginalmente, com imensa turbulência, um conjunto de estatutos que garantissem a autonomia da Universidade. E conseguimos isso. Portanto, eu estou tranquilo. Acho que já fiz o que... E conseguimos isso. E a Universidade ficou pacificada. Portanto, aderi a uma ideia. E a prova é que quando começamos a sentar-nos ali naquela sala para fazer reuniões de Conselho Geral, eu já nem me lembrava quem era da minha lista e quem não era. Quer dizer, a pessoa aderia àquilo que achava bem, àquilo que eram boas ideias, bons projetos, e é assim que vai ser. E, portanto, essa coisa das listas, que tem qualquer coisa de partidário, às vezes, no mau sentido, acaba quando se entra para o Conselho Geral. E as pessoas realmente fidelizam-se com ideias e é isso que realmente que nos move. Portanto, sendo eu suplente, no fundo, porque é que estou aqui e porque é que eu quis ser suplente e não quis ser elegível? Porque queria manifestar o meu apoio a esta lista. Queria manifestá-lo. A única forma de manifestar era ter lá o meu nome. Mas não queria continuar. E eu vou já dizer porque é que não queria continuar. E vou dizer porque é que queria apoiar esta lista. Porque realmente, como há um bocado já várias pessoas disseram, num Conselho Geral deve haver algumas pessoas do anterior que continuam, como por exemplo aqui o Zé Fernando, provavelmente o Gabriel David, o Artur Agas, o Altamiro Costa Pereira, que são um núcleo importante, de pessoas muito interventivas e que vão continuar. E outras que devem ser renováveis e que devem ser... Eu estou dentro do grupo dos renováveis, por isso claramente quis estar. Porque realmente a experiência foi tão boa que acho que, mesmo que eu fosse eleito, se calhar não era, mas mesmo que fosse, ou antes, não é mesmo que fosse, se fosse, estava realmente a preencher um lugar que eu acho que devia ser de outra pessoa.
ou de outras pessoas, precisamente para, embora defenda que realmente há pessoas que devem continuar. E eu quis apoiar muito especificamente o professor Altamiro e a lista que ele formou. Porquê? Por uma ideia. Mas foi uma ideia que me seduziu e foi uma ideia que eu vi, que não está no papel, não é teórica, já foi aqui falada, mas essa já começou, que foi realmente a ideia da transparência. Da transparência na distribuição das verbas do Orçamento Geral do Estado pelas várias faculdades, na transparência da relação da Universidade com os institutos de investigação, na transparência que passa por protocolos das faculdades com as várias instituições de interface. Só que o professor Altamiro começou isso no anterior Conselho Geral. Portanto, eu interessa-me imenso que ele continue. E porquê? Para que as coisas não voltem ao princípio, porque isso já estava começado. Felizmente, há aqui muitas outras pessoas e todas as pessoas desta lista pensam que estão de acordo com isso. Aliás, isso facilitaria imensa vida a qualquer reitor. Ao ter regras objetivas, claras, transparentes, deixava de estar sujeito a uma série de críticas e de são as regras e nós todos sabíamos com o que contávamos e, portanto, acho que realmente isso é. E depois também achei que também me gostava um bocadinho estarem duas pessoas da mesma faculdade, na mesma lista, como lugares elegíveis. Ia estar um ou estar outro, acho que era muitíssimo mais útil que estivesse o professor Altamiro do que eu. Depois, uma outra questão que eu também gostaria de dizer era o seguinte, no fundo, porque é que apoio esta lista sem querer, como disse, sem querer ser eleito? Primeiro, por uma coisa que todos apoiam e que todos já disseram, que realmente é a independência em relação ao candidato a reitor, para que qualquer pessoa seja avaliada pelo seu real valor e por aquilo que apresentar e pela sua... e não estarmos já enfeudados a alguém. Porque ao estarmos, já estamos a fechar a porta a outros que apareçam, que não apareceram, podem ser excepcionais, podem ser realmente... E, portanto, isso é... E penso que isso é partilhado por todos. A segunda ideia que eu também penso que é partilhada por todos é essa tal transparência. Qual é um bocadinho a diferença? É que esta já começou, e já começou neste Conselho, este processo já começou neste Conselho atual. E eu gostava que transitasse realmente para o futuro. E isto é importante. Aliás, eu digo-lhes uma coisa, eu vi aqui coisas tão boas, que eu espero que o professor Altamiro não sangue comigo para eu dizer isto, mas como é evidente, eu acho que se eu tivesse ouvido algumas destas ideias, e se me tivessem abordado para defender estas ideias, antes do professor Altamiro ter falado comigo, eu se calhar tinha dito que sim. E quando o Altamiro tivesse vindo ter comigo, eu tinha-lhe dito, Altamiro, já estou comprometido com esta. Pronto. É verdade, quer dizer, isto é assim, a vida é assim. No entanto, ele, muito tempo antes, como isso era uma coisa que o motivava de tal modo, que ele, muito tempo antes, começou realmente a pensar, não a curto prazo, mas a longo prazo, e, portanto, falou comigo, disse-lhe que sim, com todo o gosto e com toda a convicção. Como digo, não desmerecendo muitas outras ideias de pessoas que estão aqui, que são fantásticas também e que só espero que se realizem. Depois, o terceiro aspecto, é um aspecto que aqui por acaso não ouvi falar, mas que é uma ideia boa, é que realmente se nós dividirmos as faculdades por áreas de interesse, as várias faculdades, há 3 ou 4, desde a da saúde, por exemplo, até às humanidades, até à engenharia e tecnologias, e realmente este Conselho Geral, se conseguir criar uma base de confiança entre as pessoas, para que elas cooperem umas com as outras realmente e haja sinergismos para se ir mais longe nestas áreas, isto seria fantástico. E, finalmente, a última coisa, isto já não é a ideia da lista, é a ideia minha, mas que gostaria de lançar a todas as pessoas que vão fazer parte do próximo Conselho Geral, é que não subestimem, ou antes, aproveitem o enorme peso, o enorme prestígio, a enorme dimensão que tem a Universidade de Porto e o conjunto das universidades portuguesas, para exigirem da política que haja uma percentagem, um teto mínimo, uma percentagem mínima do PIB que tem que ser para o ensino universitário e que abaixo disso não pode descer. Não pode. Porquê? Porque o meu medo é que com esta coisa dos financiamentos próprios, que realmente são sempre imprevisíveis, há um ano, mas não há no seguinte, não permitem planear a longo prazo. Há faculdades que, pela sua própria função e pela sua própria finalidade, pela sua própria estrutura, não têm qualquer possibilidade de ter financiamentos próprios. Há outras que têm imensa facilidade ou que podem ter muito mais. Isso cria falta de equidade. Portanto, eu acho que se devia pressionar qualquer governo, e até devia fazer parte do programa eleitoral de um governo que se candidatasse ou de um partido que se candidatasse, saber-se que, por exemplo, 2%, 1%, enfim,
do PIB tinha que ser para o ensino universitário e não pode baixar abaixo disso, porque senão qualquer governante fica contentíssimo, à medida que aumentam os financiamentos próprios, depois baixa o orçamento de Estado. E se baixar até zero, fantástico. Quer dizer, portanto, isso tem que ser impedido. E eu acho que o conjunto das universidades tem força para o fazer. E, portanto, é uma coisa que eu peço às pessoas que vão fazer parte do próximo Conselho Geral, que batam nisto e que façam com... Porque realmente isto era uma garantia. Nós pagamos impostos, se a universidade é pública. Não é privada, é pública. E, portanto, tem que se assumir isso. Ou então diz assim, a universidade deixou de ser pública, pronto, vai viver de... pronto. E depois, finalmente, só fazendo minhas as palavras aqui do professor Artur Águas, eu também abomino completamente que se fala em empresarialização para uma instituição que não é empresa. Uma universidade é uma universidade, uma empresa é uma empresa, uma família é uma família, portanto, cada coisa é aquilo que é. E não temos obrigação de tornar empresas tudo, como se isso fosse uma virtude fantástica e isso fosse uma coisa de... E pronto, e portanto, dadas estas generalidades, queria dizer, pronto, termino. Muito obrigado a todos. Acertamos aqui o tempo rigorosamente. Temos agora 45 minutos para perguntas e debate. Quem faz a primeira pergunta? Plateia. Não temos perguntas? Temos aqui uma pergunta. Boa tarde a todos. João Pedro Pego. Eu estou numa situação um bocadinho estranha a fazer a primeira pergunta, porque faço parte de uma das listas e sou candidato elegível, e, portanto, não posso deixar de fazer a pergunta sem declarar o meu conflito de interesses, não é? Mas uma pergunta que gostaria de fazer a todos, que era... Qual é a lista? Lista F. Sim. F. Lista F. Sim. A pergunta que eu gostaria de ouvir a opinião era: o Conselho de Representantes, o Conselho Geral é suposto representar toda a comunidade envolvente da Universidade do Porto, os estudantes, os técnicos, os professores, ou os docentes e investigadores, mas depois na prática tem representantes dos estudantes, com uma faixa etária de perto dos 20 anos, uma representação marginal de técnicos e depois no essencial tem os professores mais velhos e mais graduados, e isto sem qualquer prejuízo sobre o assunto. Por outro lado, das conversas que vou tendo com as pessoas sobre, quer o Conselho Geral, sobre o Conselho de Representantes, as pessoas da Universidade veem estes dois órgãos como uns órgãos mais ou menos acessórios, que têm a função de eleger o reitor, de eleger o diretor, mas depois se esgota praticamente aí, muitas vezes são criticados por não fazer nada, não é? E de facto não transparecer para a comunidade muita informação. Isso a pergunta que eu gostaria ou o comentário que eu gostaria de ouvir dos presentes era, primeiro, tentar perceber qual pensam que deve ser a estratégia para evitar este divórcio entre os órgãos máximos e a comunidade e, por outro lado, como é que se dispõem a ouvir as vozes que não estão representadas no Conselho Geral, como é que pretendem saber de viva voz o que é que pensam a comunidade. Muito bem, obrigado. Mantemos a mesma ordem. Muito obrigado. Vou tentar ser conciso, porque suponho que tenham que ser respostas bastante curtas. Eu ainda assim não resisto acho que foi um dia histórico, porque tive o colega Artur Águas a defender e a concordar com várias das minhas intervenções e eu fiquei bem satisfeito por isso. Nós estamos no essencial. No essencial estamos de acordo, Artur. E o Conselho Geral foi um conselho muito colegial. Foi verdade. Há uma coisa ainda assim que esta lista não centra as suas propostas, e isto respondendo já ao João Pedro, não centra, não tem, digamos, a obsessão pela figura do reitor. Nós somos tão livres que até consideramos votar no atual reitor se recandidatar, e nem toda a gente poderá dizer o mesmo nesta mesa, não é? Nós até nele votaremos, porque vamos escolher a pessoa que realmente melhor se apresentar. E eu acho que isto é qualquer coisa que é um grau de liberdade que, porventura, nem todas as listas terão. Mas então, relativamente talvez àquilo que eu acho mais importante na pergunta de João Pedro, a questão de envolver a comunidade. Nós temos propostas concretas. Nós queremos pegar nas comissões permanentes que existem e fazer com que elas funcionem de forma alargada, isto é, não com 3 ou 4 pessoas do Conselho, mas com 10 ou 12. Nós queremos ir buscar colegas que estão nas listas e que não venham a ser eleitos e trazê-los para... Porque no nosso caso, nós estamos a pensar na universidade, não foi há 3 semanas nem há 4 meses. É a terceira vez que esta lista se apresenta a eleições.
E mantemos as conversas com gente que não aparece depois nas listas. Nós realmente tentamos perceber o que a Universidade quer e tentamos ser plurais. E queremos trazer essas pessoas para a conversa. Queremos trazer os presidentes dos conselhos representantes, queremos trazer toda a gente. O Conselho de Representantes é um órgão fundamental, porque é o nosso órgão, vamos dizer, homónimo ou equivalente ao nível das faculdades. Nós temos que os envolver nas decisões da Universidade. E se somos um órgão pequeno, e o Artur Águas está coberto de razão, somos um órgão pequeno, provavelmente maior também não funcionaria, também, como nós sabemos, mas isso não significa que a gente esteja isolado ou que não tenha que proativamente procurar envolver formalmente os outros colegas. E eu ficaria por aqui. Muito bem. Aurora, sua opinião, por favor. Bom, o Conselho Geral é um órgão que tem membros que supostamente são independentes, ou seja, não representam nem interesses setoriais, nem qualquer grupo. E, portanto, o que nós representamos é a Universidade do Porto. E, portanto, deve ser nesse espírito que qualquer membro que seja eleito vá para o Conselho Geral. Obviamente, eu vou dizer uma coisa politicamente incorreta, que é, as pessoas dizem desconhecer muito o Conselho Geral, mas muitas das vezes nossos colegas, eles próprios não se envolvem. E, portanto, isto tem que ser uma relação de parte a parte, ou seja, o Conselho Geral tem que criar mecanismos para chegar mais aos docentes, aos investigadores, aos trabalhadores, aos estudantes, mas estas pessoas também têm, elas próprias, que quererem ser envolvidas. E, portanto, há aqui um espírito de missão que é de parte a parte. Ou seja, não há aqui apenas atitude paternalista que o Conselho Geral tem que fazer chegar e tem que conversar. Os nossos próprios colegas têm que se sentir envolvidos e responsáveis por aquilo que é o que está a ser discutido no Conselho Geral. E, portanto, a maior participação ao nível dos órgãos tem que ser sensibilizada e, portanto, temos é que criar mecanismos para que as pessoas não se sintam excluídas e, portanto, que contribuam, de facto, em pleno, estejam ou não estejam no Conselho Geral. E, portanto, há aqui um esforço por parte dos órgãos de gestão da Universidade no sentido de chegarem mais além, mas também eu penso que tem que haver proatividade de cada um de nós relativamente aos órgãos de gestão e de responsabilidade, exigindo aquilo que é supostamente exigível. Porque eu permito-me aqui também uma à parte, que ouvi, de facto, o Artur chamar a atenção de que, de facto, a renovação é muito importante, mas eu relembro que os últimos Conselhos Gerais, apesar de terem feito bastante e todas as pessoas merecerem o meu maior respeito, a questão da renovação pouco foi aflorada, ou estratégias, e a questão do Conselho Geral e os membros do Conselho Geral têm o dever também de acionar esses temas que são caros de toda a Universidade. Muito obrigado. Manuel Love. Obrigado. É óbvio que o Conselho Geral é um órgão demasiadamente pequeno. E é evidente que ele não esgota, não consegue reunir e não esgota a representação dentro da Universidade. Sabemos porque é que ele tem esta, ou melhor, sabemos porque é que ele tem esta representação, resulta de uma formulação na qual que é do RGIES, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, na qual as universidades praticamente não participaram, mas também sabemos, e temos que nos lembrar disso, há quem evidentemente, entre as várias listas que aqui estão, apoiaram essa mesma decisão. Sabemos que no debate estatutário dentro desta universidade se podia ter optado por um Conselho Geral mais amplo, mais representativo, e se optou por um Conselho Geral que tenha uma dimensão inferior. Era claramente positivo que ele tivesse uma dimensão superior, justamente para assegurar essa maior representatividade numa universidade tão plural, quanto é esta, mais plural do que outras, absolutamente. Mas depois funcionaria com mais pessoas? Claro que sim, nós não devemos, é a velha discussão em torno dos órgãos colegiais e da representação, é a velha discussão sobre termos deputados a mais ou a menos. O que interessa é saber, como se nessa discussão fosse, que não é o caso do Conselho Geral, estivéssemos só a discutir o salário dos deputados, aquele que não existe para os membros do Conselho Geral. Nós nunca deveríamos ter medo, pelo contrário, de uma maior capacidade e, portanto, amplitude, de uma maior amplitude como maior capacidade de representação dos órgãos, nunca. Eles não se tornam, não há nenhuma a narrativa de que quanto mais amplos os órgãos, eles menos funcionam, não reflete nada sequer da experiência própria da Universidade do Porto. Mas era bom que nos recordássemos que houve quem entendesse claramente na discussão estatutária que o Conselho Geral devia ter uma dimensão, era tanto melhor quanto mais pequeno. E pode não ser verdade, não é verdade.
Em segundo lugar, mesmo que ele fosse maior, ele não esgotaria nunca, já o sabemos, essa mesma representação. Mas isto é, se me permitem, uma discussão, porque é que os eleitores se abstenham? E porquê é que os eleitores se abstenham? Quer dizer, é a preguicita, é a falta de, é a maldade intrínseca, é porque gostam, a famosa história que gostam mais de ir à praia, mas sejamos realistas, nós todos somos investigadores, temos a obrigação de saber analisar, de ter instrumentos para analisar a realidade. Porquê é que se abstenham? Porque se sentem, isto é o problema, na minha opinião também, da eleição e do funcionamento do Conselho Geral, se entendem que as discussões dentro do Conselho Geral não alteram a sua vida cotidiana, as nossas carreiras, a nossa qualidade, bom, e mais, sobretudo a qualidade de vida dentro das faculdades, dos departamentos, dos institutos, para que participar? Eu vou dar um exemplo. Se efetivamente a discussão do orçamento não for aberta à generalidade da universidade, e se ficar fechada num longo processo dentro da equipa reitoral de produção de um orçamento, para depois fechar-se num par de sessões de discussão dentro do Conselho Geral, é verdade que isto não atrai, ou seja, isto não dá a sensação à generalidade das pessoas de que participar vale a pena, mas vamos imaginar que a discussão do orçamento se faz previamente, que ela desce ao nível das faculdades e que ela pede, evidentemente, a participação das pessoas. E, nesse sentido, era bom dizer, enfim, na nossa lista somos de opinião, que justamente na questão da distribuição, na alocação de recursos, tem-se navegado à vista. Não há um modelo de distribuição do orçamento dentro da Universidade do Porto. E ele foi solicitado, e tem sido solicitado justamente por representantes não só, mas eu vou assumir essa herança da minha lista, pelo Gabriel David e pela Isabel Menezes, a discussão de um modelo de distribuição, de alocação de recursos dentro da Universidade do Porto. E o que se percebe é que, de um ano para o outro, se repete pura e simplesmente o orçamento do ano anterior. Ora, nós precisamos de dar um passo para fazer, ou seja, ainda por cima, numa instituição que reúne os saberes que reúne, para percebermos quanto custam os cursos, quanto custa o ato educativo, quanto custa a articulação entre ensino e investigação nas várias unidades orgânicas, se é justo ou não uma distribuição que discrimina, que entende que há faculdades que precisam de uma maior, como já aqui foi dito, de um maior investimento do que outras. Tudo isto tem que ser discutido. Se estas discussões descerem à escala das faculdades, dos departamentos de cada um de nós, é a aposta mais fácil de ganhar. É evidente que a participação se faz. Obrigado. Senhor doutor, eu já me perdi porque já se derivou tanto para além da pergunta e eu não tenho talento para discutir. Mas é essa a questão, a pergunta. É a discussão. É daí que temos que partir. Lista D candidata-se estritamente dentro do Estatuto. Não está em questão concordar ou não concordar. Não o fez. Mas vai respeitá-lo e nunca vai propor alteração durante um mandato, porque os estatutos devem durar muito tempo para ser avaliados. E, portanto, é dentro das funções do Estatuto. Aliás, eu convido as pessoas a repararem nos nossos discursos aqui e a pensarem no Estatuto da Universidade do Porto para ver se as frases são de efeito ou se são dirigidas ao facto. Aqui, neste caso, só duas notas. Primeiro, quem representa a Universidade fora de portas é o reitor da Universidade. Quem representa as unidades orgânicas fora de portas é o diretor dessa unidade. Depois todos nós temos a nossa intervenção. Mas assim, não é o Conselho Geral que representa. A segunda nota, sim, é pequeno demais para exprimir o sentido da Universidade. É pequeno demais para eleger um reitor também, a meu ver. Mas é o que é. A lista D propõe-se, aliás é um compromisso dela própria nas reuniões que temos, estar toda ela envolvida durante todo o mandato. Serão eleitos, presumo que, um número generoso de pessoas, porque as nossas propostas são focadas. Não andam a bailar. Mas todos os 24 se mantêm e pretendemos alargar o máximo possível estas discussões dentro das escolas à volta dos grandes temas que serão discutidos em Conselho Geral. Muito obrigado. Artur? Muito obrigado. A pergunta era como aproximar o Conselho Geral da Universidade, quer dizer, daqueles que são representados pelo Conselho Geral. E aumentar a participação também. E aumentar a participação. Eu tenho uma solução concreta e prática, que é o próximo Conselho Geral vai ser tão forte na vontade da participação que vai criar fóruns na internet em que os professores podem adicionar os seus comentários e dialogar entre si até que o documento seja posto à votação na reunião do Conselho Geral.
Isto é a maneira como eu via uma participação aberta a todos os professores e que estaria seguramente a incluir belas sugestões vindos de universidades, de faculdades as mais diversas. Para que isto possa ser feito é preciso um Conselho Geral forte. Conselho Geral forte porquê? Porque nós, nestes últimos 4 anos, os 2 documentos-chave que aprovamos, Plano de Atividades para o ano seguinte e Orçamento, são-nos apresentados numa reunião em que, se não aprovarmos o Orçamento, nós ficamos em falta, a Universidade do Porto fica em falta em relação ao Ministério. E, portanto, é-nos posto o ónus, dizer assim, ou aprovam hoje, ou eu vou ter dificuldade em arranjar orçamento para pagar os ordenados, não é? Um Conselho Geral forte, e isto foi feito sistematicamente, com a aprovação da maioria das pessoas do Conselho Geral, houve um chato que votou sempre contra, mas era um, depois para o fim já apareceu mais 2 que votavam contra este tipo de atitude, mas a maioria aceitou esse status quo de apresentar os documentos essenciais, ou seja, aqueles em que o Conselho Geral pode fazer a diferença, pode votar contra e obrigar a que haja uma emenda do documento, que o documento não seja exatamente aquele que o reitor quer apresentar. E, para isso, tem que apresentar o documento, pelo menos, com 2 meses de antecedência em relação à deadline. E a gente pega no documento e não é um bloco de Artur Águas. É um site feito pelo Conselho Geral que cria um fórum onde vai haver um moderador que vai intervir nas discussões e que, no final, da mesma maneira como o reitor ouve as opiniões da equipa reitoral e dos diretores de faculdade, nós ouvimos a opinião de toda a universidade sobre o documento. Mas é preciso haver um compromisso do reitor para que dê os documentos atempadamente. Quanto aos professores estarem alheios ao Conselho Geral e não terem nenhuma curiosidade, não sei se é tão verdade. Porque eu vou-te dizer uma coisa. Eu, há 3 anos e meio, criei um blog chamado Águas no Conselho Geral, onde ponho lá os documentos em discussão, ponho lá as decisões e relato as votações e os comentários que eu acho apropriados fazer. 3 anos e meio, 96 mil visualizações. Portanto, afinal de contas, é capaz de haver alguém na Universidade do Porto que vai olhando para o que lá é posto, não é? Ora, se nós criarmos uma dinâmica, como disse o Manuel Loff, aquilo que decidimos importa na nossa vida e podemos abrir a discussão daquilo que vamos decidir atempadamente para todos darem a sua opinião, a participação da Universidade do Porto vai mudar. Eu considero que é este potencial que as pessoas perceberam que há no Conselho Geral que fez surgir 6 listas. É este potencial. Sejamos nós capazes de honrar esta expectativa da Universidade do Porto. António? Obrigado. É assim, tentando também responder à pergunta, é assim, eu não vou dizer qual é o meu projeto para aproximar e aumentar a participação, porque eu não vou estar no Conselho Geral. Agora, o que eu posso dizer, o que eu acho, é o que qualquer Conselho Geral é suposto fazer para que realmente essa aproximação se crie. E eu penso que este empenhamento todo das pessoas em estarem no Conselho Geral vai ser um garante que isso vai acontecer. Agora, há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que nós passamos de uma eleição universal do reitor, que aliás eu pessoalmente é aquela que eu defendo, é aquela que eu gostaria que fosse, para uma eleição de um reitor por um grupo muito pequeno de pessoas. Portanto, a Universidade não nos vai perdoar, ou não perdoa ao Conselho Geral, se o Conselho Geral não for abrangente e se não estiver perto das pessoas, porque isso é um abuso de poder depois, torna-se porque realmente é uma responsabilidade, a meu ver, exageradamente grande, é qualquer coisa que, portanto, isto tem um preço a pagar, ou seja, se o Conselho Geral se afastar daquilo para o qual existe, é como qualquer instituição, quando se afasta dos seus fins, extingue-se, colapsa. Se uma universidade, a finalidade não for criar conhecimento e ensinar alunos, mas for os professores fazerem carreira ou ascenderem dali para cargos políticos, a universidade vai colapsar, vai acabar. Quer dizer, portanto, o Conselho Geral, esta enorme quantidade de pessoas a quererem concorrer ao Conselho Geral e estas listas todas significam que o Conselho Geral foi notado, que as pessoas, que a universidade notou que ele existia. E notou pela positiva ou pela negativa. Ou pela positiva, porque achou que tinha feito muita coisa e, portanto, que era prestigiante vir a pertencer ao Conselho Geral, ou pela negativa, porque achou que devia ter feito muita coisa que não fez. E, portanto, Agora, acho que isto é um sinal, apesar de tudo, seja pela positiva, seja pela negativa, de que o Conselho Geral não é ignorado pela Universidade. Está perto. E porquê é que está perto?
Porque pelo menos aquele a quem eu pertenci, esse Conselho Geral, as pessoas foram empenhadas, fosse de que lista fosse. E, portanto, eu acho que se nós tivermos o sentido da responsabilidade e soubermos que estamos aqui realmente a representar muita gente, temos que estar próximos das pessoas que representamos. E não estamos, e o Conselho Geral perde prestígio, acaba por morrer, e isto acaba realmente por não ir a lado nenhum. Portanto, é isso. Muito obrigado. Mais uma pergunta? Temos ali. Só um bocadinho, está quase a chegar um microfone. Muito obrigado. Eu chamo-me Rosário Pinto, sou da Faculdade de Ciências e o que eu gostaria de saber é uma coisa que vai acontecer muito mais cedo do que a eleição do reitor. O Conselho Geral, logo no princípio, vai cooptar seis, pronto, não são mais, individualidades externas e depois dessas vai eleger um presidente para o Conselho Geral. Do que eu vejo de fora, em particular esse presidente vai ter um papel importante no funcionamento desse Conselho, tanto por o liderar muito, como por liderar pouco, como liderar nada, não é? Isso tanto na Universidade do Porto, como aquilo que se vê noutras universidades. Portanto, o que eu gostaria de saber era qual era a vossa opinião sobre qual o perfil dessas individualidades externas e, principalmente, do Presidente. Como é que gostariam de ter? Claro que tem de sujeitar ao que há, não é? Mas o que é que gostariam de ter? Sujeitar ao que é, e o que é, pelos vistos, é bom. Nós estamos a pensar convidar Marcelo Rebelo de Sousa, que resolvíamos logo ali os problemas. Não sei se ele estará disponível, mas isso seria... É capaz de estar, é capaz de estar. Um pouquinho de jeito. Essa é uma questão, Rosário, essa é uma questão muito, muito importante. Mas de difícil resposta pelo seguinte. O próprio processo de escolha dos cooptados é um processo muito iterativo, isto é, as listas possivelmente estarão já a pensar em perfis, em nomes, inclusive, deveriam estar, que não deve ser uma decisão de quem é eleito, deve ser uma decisão mais alargada, voltamos ao mesmo, nós estamos a trabalhar nisso já. Mas o que vai resultar não é propriamente uma votação e ganha os cooptados da lista A, B, C, D ou F. É uma mistura muito ampla, idealmente tem sido, de vários nomes que são propostos, às vezes nem são os nomes da frente que a lista propõe, pelo contrário, não é aquela estratégia dos primeiros não convém votar, isto enfim. Portanto, não fazemos a mínima ideia, no fim, quem vão ser as pessoas que vão estar lá. E, portanto, é muito difícil responder sobre o Presidente. É uma coisa que só se consegue responder dependendo do perfil daqueles 6 que vão estar lá à frente, que vão ser cooptados, efetivamente. Sobre o perfil dos cooptados, sim, nós defendemos, aliás, e o último Conselho, de uma forma unânime, foi por esse caminho, que representem também as diferentes sensibilidades da sociedade e também até as diferentes áreas técnico-científicas, não é? E artísticas. Nós tínhamos gente que vinha das empresas, tínhamos gente que vinha mais da política, da história, do documentário, pessoas ligadas ao Museu de Serralves, por exemplo, ao Soares Reis. Portanto, realmente, o Conselho procurava ter várias perspectivas da sociedade que nos ajudassem a Universidade a pensar a Universidade estrategicamente. Isso resultou, do meu ponto de vista, penso que também todos concordaremos facilmente que não. O Conselho não conseguiu tirar partido de tal diversidade e riqueza que tinha dentro de si. Mas não conseguiu porquê? Eles não participaram? Participaram. Vocês não os conseguiram envolver? Participaram. O Conselho perdeu-se demasiadas vezes em discussões internas. Por um lado, começou por acontecer a revisão dos estatutos, que realmente era uma questão obrigatoriamente interna, não é? Mas em seguida, muitas vezes nos perdemos, e digo nos, coletivamente, na discussão dos tais cêntimos dos orçamentos ou das grandes... São coisas importantes para a Universidade, mas não são coisas que sejam relevantes para os cooptados ou em que eles nos possam ajudar. Há, aliás, exceto as pessoas que vêm da área da economia, que nos ajudaram e muito, não é? Portanto, isto é uma coisa que o trabalho, por isso é que nós entendemos que o trabalho fora das reuniões plenárias do Conselho é fundamental também para esse envolvimento. Porque nas reuniões plenárias não há tempo para verdadeiramente discutir, não há tempo para pensar, não há tempo para envolver. São os últimos argumentos, muitas vezes antes das votações. E nós defendemos, até pelo que aprendemos durante estes 4 anos, que muito da discussão, do pensamento, da estratégia tenha lugar fora e nas tais comissões permanentes. Rosário, não sei se consigo responder minimamente à questão, mas não sei se há resposta mais precisa do que esta. Nós não temos. Muito bem. Aurora? Portanto, para além da questão da sensibilidade a várias áreas, que é fundamental na característica de um cooptado,
O cooptado também deverá ser, no entender da nossa lista, uma pessoa que tenha que sinta a universidade por um lado, tenha disponibilidade para estar e pensar estrategicamente naquilo que são os problemas e os desafios da universidade, mas que também tenha um perfil internacional nas várias áreas que são missão da Universidade do Porto. Portanto, se nós pensarmos ao nível da investigação, e portanto precisamos de pessoas também com um perfil que entenda exatamente que áreas estratégicas e, portanto, como é que pode contribuir para a Universidade do Porto a esse nível, mas também tenha uma visão não só nacional e regional, mas também internacional a esse nível, e que nos permita, enquanto universidade, de alguma forma, alavancar o conhecimento desses cooptados para chegar à plenitude da nossa missão. Ou seja, nós temos desafios e, portanto, ainda temos, de alguma forma, fraquezas naquilo que é o contacto e o impacto das nossas atividades em termos de sociedade. Precisamos, na captação dessas personalidades, que essa ponte com a sociedade e o seu impacto possa vir daí. Portanto, o perfil tem que ser, obviamente, nesta reunião de sensibilidades, mas também perfis pragmáticos, internacionalizáveis, no sentido de que, basicamente, são pessoas que estão habituadas a colaborar e a trabalhar em contextos, quer de universidade, quer empresarial, quer de organizações sem fins lucrativos, e a universidade possa tirar partido também da respectiva disponibilidade e do sentir da universidade. Muito bem, obrigado, Manuel. O RGES introduziu esta ideia de que, portanto, uma percentagem até 30%, o mínimo 30% da representação dentro do Conselho Geral deve estar entregue a personalidades da sociedade civil, chamamos-lhe assim. Não é? E, nesse sentido, aceitando este modelo, não me vou pronunciar sobre se estou de acordo com ele ou não, mas aceitando este modelo, o que entendemos é que, evidentemente, eles devem efetivamente representar, eles devem ser efetivamente protagonistas da ação social e cultural e que tragam para dentro da Universidade do Porto uma capacidade crítica e que nos obriguem, que nos suscitem a sair, enquanto corpo separado do Estado, é a designação que historicamente lhes demos, enquanto corpo separado do Estado, as universidades durante demasiado tempo viveram centradas em grande parte sobre o seu umbigo, lamentando-se muitas vezes da incapacidade do resto da sociedade de as entender. E, efetivamente, isto tem que ser superado e, pouco sensível que sou à lógica política do RGES na introdução destes elementos externos. Reconheço, contudo, que a sua função pode ser claramente positiva, reconhecemos todos, pode ser claramente positiva neste trazer de espírito crítico e representação de sensibilidades que, de facto, a Universidade pode, ou dentro dela não se manifestam, ou que dentro dela não estão. Agora, somos, na nossa lista, claramente de opinião que não nos devemos seduzir pelo modelo dos sponsors, de trazer para dentro do Conselho Geral figuras do mundo empresarial que nós supomos, o que não impede que elas venham, mas que nós supomos que, vindo para dentro da Universidade, abrem a área de negócio e capacidade. Não é essa a função. Em nossa opinião, não é nada essa a função. Porque estão dentro de um órgão colegial, de representação democrática, e têm que ser claramente conscientes da natureza desse mesmo órgão. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, e com isto termino, é um órgão de representação democrática dentro de uma universidade pública. O cooptado, o presidente, todos os membros externos, e evidentemente dentro deles o presidente que vier a ser eleito, tem que ter sempre em mente a natureza intrínseca representativa e democrática deste mesmo órgão e, portanto, a ideia de que ele atua dentro de uma universidade que é pública e que forçosamente prossegue fins que são da natureza pública. Muito bem, obrigado. Professora, é uma grande pergunta e já se viu a dificuldade. Se eu lançasse aqui o nome que estou a pensar, arrumava. De maneira que é impossível lançar qualquer nome, porque de facto isto requer muita negociação. Em todo caso, é um imperativo da lei, tem de haver essas pessoas. O que lemos na imprensa sobre experiências das outras universidades públicas portuguesas, de uma maneira geral, não tem sido brilhante a participação, mas temos que contar com ela. É muito preocupante, de facto. Faz todo sentido para quem lê o RGES, na altura em que o li, em 2009, na altura em que pareceu-me bem trazer uma componente externa. Nós gastamos impostos do Estado, a sociedade estar envolvida, pareceu-me bem.
Depois parece-me bem ainda hoje, mas muito difícil de encontrar as personalidades que depois se venham a dedicar empenhadamente e a ter efetiva utilidade. Os colegas que fazem parte do Conselho Geral terão melhor opinião sobre o que tem sido a experiência. Mas em 6 é possível que 2 ou 3 ou 4 sejam muito úteis e que possa acontecer que 1 ou 2 ou 3 o não seja, já não é mal todo. O perigo é que o Presidente vai ser um deles. E esse pode ser mais útil, menos útil, ou pode ser uma catástrofe. De maneira que este assunto é um assunto extremamente delicado. É uma grande pergunta, mas as respostas que leva são estas. Exceto, calma. Artur. As duas da esquerda. A esquerda assume-se. A esquerda assume-se. Num país da geringonça, a esquerda tem um enorme prazer em assumir-se. Mas a experiência que nós tivemos neste Conselho Geral mostrou-nos que há, como disse, adivinhou o professor Agostinho Marques, metade por metade, eu diria. Nós tivemos grandes surpresas. Por exemplo, o Paul Symington, que é um empresário, como vocês sabem, de topo da área do vinho do Porto, foi das pessoas mais ativas no Conselho Geral, na dedicação do tempo, no trabalho que ele dedicou aos novos estatutos que foram feitos, nas discussões em que ele interveio, quando tinha reuniões empresariais fora do país, não vinha à reunião, é óbvio, portanto teve que faltar várias vezes, mas foi uma surpresa. O Pacheco Pereira não foi uma surpresa porque é um homem interveniente por natureza e tem uma sagacidade de observação que, obviamente, fez inverter várias discussões no Conselho Geral, reconheço isso. Mesmo o nosso dominicano, que é um dominicano que eu aprecio muito porque diz que o São Paulo diz de vez em quando barbaridades, e eu estou de acordo, e também teve uma intervenção interessante. Portanto, temos uma metade, por metade. Depois tivemos situações em que falhámos completamente. Fomos escolher ex-deputados ou deputadas europeias que tinham a ver com a área das universidades e que não apareceram simplesmente e que tiveram que ser substituídas. Daí tirámos uma lição. Vamos escolher pessoas da área do Porto ou do Norte. Não vale a pena pensar que as pessoas vão vir do estrangeiro ou de fora do Porto para aqui. Outro ponto muito importante. Vamos buscar pessoas que conhecem a Universidade do Porto ou conheçam as universidades. Isso é muito importante. O Pacheco Pereira conhece as universidades e interveio porque conhece as universidades. E fez muitas intervenções que tinham como base o seu conhecimento. Eu, pessoalmente, eu não quero queimar nomes de ninguém, mas vou ser sincero e vou dar nomes. Eu gostaria muito de tirar partido no Conselho Geral da experiência do Alberto Amaral, que é um ex-reitor. O Alberto Amaral é um homem, pode. Só se o Conselho Geral não quiser é que não pode. Porque ele já não está ligado à Universidade do Porto. O professor Alberto Amaral é das pessoas que mais sabe neste país sobre a avaliação de universidades e sobre a internacionalização de universidades. E nós precisamos da opinião dele. Como também na interligação entre a universidade e as empresas, o professor Novaes Barbosa, outro ex-reitor, seria muito útil à volta da mesa. Portanto, a minha ideia, depois das experiências deste Conselho Geral, é que não vamos ser tão, diria, fundamentalistas no sentido de dizer assim, quem foi professor da Universidade do Porto e se jubilou não pode fazer parte do Conselho Geral. Acho que não é um princípio que deve ser adotado, tendo em conta a experiência que tivemos nos 4 anos. Por outro lado, considero que é útil ter como presidente um jurista, porque há muita discussão no Conselho Geral que é resolvido pela interpretação da lei. E nós tivemos a sorte de ter um presidente, que é o juiz conselheiro Alfredo de Sousa, que é um jurista de alto gabarito. Quando a discussão era sobre a jurisprudência daquilo que estávamos a discutir, ele explicava de uma maneira claríssima e demorava muito tempo em casa a estudar as leis o que é que a gente podia fazer ou não fazer. Portanto, na minha opinião, é útil ter um jurista, mas volto a dizer, um jurista da região do Porto, que é para termos a certeza que temos um presidente em todas as reuniões que estejam presentes. E pronto, esta é a minha experiência relativamente àquilo que eu aprendi e àquilo que irei, eventualmente, se for eleito, propor para os cooptados do Conselho Geral. António. Obrigado. Realmente a pergunta é muito difícil e eu até posso dizer uma coisa, e com toda a franqueza. É o seguinte, eu os únicos nomes em que eu votei contra
foram depois os nomes que eu sei que fizeram melhor lugar no Conselho Geral. Portanto, e eu realmente não me considero propriamente um insensato. Mas lá está, isto é muito imprevisível. Portanto, é muito difícil responder isso. Agora, eu também queria dizer-lhe uma coisa, e isto já disse, não vou estar lá, não vou propor nada, mas há aqui uma ideia, isto não se assustem, porque é assim, eu não estou lá, não vou poder concretizá-lo, nunca. E mesmo que estivesse, não podia, porque os estatutos já estão feitos. Mas eu não concordo, e tive um bocadinho essa experiência neste Conselho Geral. Eu acho que este Conselho Geral tinha demasiados cooptados e demasiados alunos. Eu, sinceramente, tirava, as pessoas podem não gostar de ouvir isto, mas é assim, eu dos 6 cooptados tiraria 3, os 4 alunos tiraria 2. Estes 5 que sobram, teria 2 funcionários e poria 3 das faculdades que não foram eleitas. Pronto, 3 de... isto porquê? Porque eu acho que é bom ter cooptados, mas o peso, os alunos passam transitoriamente. Isto é um processo de formação. Portanto, E participam há muita coisa na ativamente? universidade que eles não sabem, quer dizer que não sabem. É assim, se eu for num avião como passageiro, o piloto não me vai pedir opinião, com certeza, sobre a rota que o avião vai seguir. Ou, por exemplo, se realmente eu não espero que me venham a chamar a mim como cooptado para o Conselho de Administração do Banco de Portugal, por exemplo, nem queria. Portanto, eu acho que realmente há uma especificidade técnica numa universidade que tem que ser acautelada, embora com uma lufada de ar fresco vinda dos alunos, vinda dos cooptados, mas eu, pessoalmente, não concordo com este peso. Acho que devia ser diferente. Muito bem, temos 9 minutos, vamos aproveitá-los bem. Mais uma pergunta? Sim. Maria João, sou professora do Neonocente da Universidade do Porto. Este será também o meu Conselho Geral, aquele que irá escolher um novo professor ou que me irá fazer continuar nesta missão. De qualquer das maneiras, eu tenho pena que não tenha sido proporcionado um debate também para as 3 listas dos neonocentes. Foi escolhido outra maneira de fazer as coisas. Gostava de ouvir das várias listas do Conselho Geral qual é a sensibilidade que têm relativamente à representação advinda do corpo neonocente no Conselho Geral. Eu gostava de mencionar que os trabalhadores neonocentes no Conselho Geral são apenas em Coimbra são 2. Nós temos uma visão da universidade muito concreta e ninguém gere aquilo que não conhece. Portanto, isto é para sensibilizar as pessoas que as sensibilidades relativamente aos docentes e aos não docentes são sensibilidades diferentes, mas sendo os não docentes mais de 42% das pessoas, dos trabalhadores totais da universidade, eu penso que é uma mais-valia ouvir não apenas estratégias, mas as soluções que podem ser concretizadas no terreno. Gostava de ouvir a sensibilidade dos elementos, das listas que farão parte do meu próximo Conselho Geral relativamente a esta participação. Muito obrigada, muitas felicidades a todos, porque são as felicidades da nossa Universidade. Muito obrigado. Muito obrigado. O que eu vou dizer agora não me dá um único voto, porque vou falar de estudantes e de funcionários não docentes que não votam. Mas claramente é a minha posição pessoal aqui. Eu, ao contrário do meu amigo Sarmento, acho que nós temos tido estudantes extraordinários no Conselho Geral. E penso que não estamos a fazer justiça a pessoas só para citar uma Rita Ramalho, que está atualmente no Conselho Geral, ao dizer que se calhar devemos ter menos estudantes. Bom, não vou dizer mais do que isto, tem sido fabuloso os nossos estudantes. E exatamente a mesma coisa se aplica, eu estive neste Conselho com a Fátima Lisboa, à representante dos funcionários técnicos. Eu não gosto de não docentes, parece que é planejado, até vou chamar técnicos, técnicos administrativos, etc. Tem um papel muito importante e eu defenderia, aliás, um aumento da dimensão do Conselho Geral, não para representar as 14 faculdades, mas para poder ter mais um funcionário técnico no Conselho Geral. Porque eu penso que essa questão da representatividade se pode resolver de outras maneiras, e eu fiz propostas concretas no Conselho Geral, uma proposta de alteração, inclusive, dos estatutos, da votação para o Conselho Geral, que infelizmente, por causa de um parecer de uma colega da Faculdade de Direito, nem sequer foi a votação, mas ainda não desisti. Eu acho que é preciso aumentar a representatividade, não necessariamente com mais pessoas, já não acho a mesma coisa relativamente aos funcionários técnicos. A outra questão que eu acho também que é fundamental, quando se falava em justiça e equidade, e ouvimos falar muito aqui de justiça e equidade neste Conselho, sobre carreiras docentes, sobre contratações, sobre muitas coisas. Eu acho que nós temos dentro da Universidade uma questão que tem que ser abordada olhos nos olhos. Temos que arranjar solução para ela.
Não podemos ter pessoas a trabalhar 35 e 40 horas e a ganhar o mesmo. Isto não me traz um único voto aos docentes, aos professores investigadores, mas eu acho que é uma coisa que o Conselho Geral tem que coletivamente se empenhar, tentar resolver, ajudar quem tem o Poder Executivo a resolver. Portanto, respondendo diretamente, veria com muito bons olhos ter mais um representante dos funcionários técnicos da Universidade. Muito obrigado. Muito bem. Aurora? Portanto, eu, segundo aquilo que o meu colega disse, aliás, nós para termos uma universidade sentida e partilhada, precisamos de envolver todos, estudantes, não docentes e docentes. E nós, docentes, sabemos melhor que ninguém que para desempenhar bem as nossas funções, nós temos que ter serviços de apoio de qualidade. E para isso precisamos de ter trabalhadores, colaboradores motivados. E, portanto, nessa ótica, tal como nós temos muitas sensibilidades diferentes, e é nisso também que reside a riqueza humana, também na ótica dos colaboradores não docentes, ou os técnicos, o que se quer que se chame, são também sensibilidades que merecem estar e devem estar no Conselho Geral. E, por isso, eu sou favorável a que haja mais ou o que for, o que se decida, representante dos trabalhadores não docentes. Muito bem. Manuel? Subscrevo as palavras da Aurora e, de facto, é verdade, António Sarmento, eu não estou nada de acordo com esta ideia de que este é um órgão de natureza técnica. As universidades têm é verdade, as universidades têm, evidentemente, uma natureza específica, mas toda a lógica que diz que na representação de vários interesses dentro de uma instituição desta natureza, de 30 mil estudantes, que seria, quer dizer, que no fundo seria de abrir caminho para a ideia de que é necessário ter uma determinada preparação técnica, isto, bom, primeiro, só há passado, porque no passado era assim, era o sufrágio capacitário, se não se reunisse determinadas capacidades, não se tinha culturais e outras até económicas, não se tinha direito a voto. Mas não nos esqueçamos, o Conselho Geral representa setores diferentes da Universidade e representa interesses, no melhor sentido e na melhor acessão da palavra. Não é? E é evidente que os estudantes têm os seus. E eu sou, pelo contrário, favorável a órgãos nos quais a proporção deveria ser mais paritária. Mas, em todo caso, aquela que está, e aquilo que digo nesse sentido também, sou sensível à ideia, como fui na discussão estatutária dentro da minha própria faculdade, à ideia de reforço da representação dos funcionários técnicos e administrativos não docentes. Em primeiro lugar, porque são, efetivamente, é também sobre eles, forçosamente, que toda a Universidade se baseia e, sobretudo, porque o fenómeno dos últimos anos, a partir da fundacionalização, tem produzido um esquema de discriminação clara entre funcionários, funcionários das velhas carreiras do Estado, que me parece intolerável e que, devo dizer, segundo sei, foi a atual equipa reitoral que entendeu fazer uma determinada, na legislação relativa à descida para 35 horas nas carreiras da administração pública, decidiu estabelecer 37,5 se não estou enganado, dos funcionários que estão contratados pela Fundação. A minha opinião, essa discriminação é claramente inaceitável. Ok, muito obrigado. A lista D, como foi dito, não vai propor alterações ao Estatuto. De maneira que a representação com que começamos será, do nosso ponto de vista, a mesma com que vamos terminar, independentemente do que pensarmos sobre o assunto. Portanto, é claro isto, creio eu. Em todo caso, gostava de dizer que eu fui diretor da Faculdade de Medicina do Porto durante 8 anos, conhecia muito mal a própria instituição, porque dedicava-me a um tipo de trabalho diferente, e uma das grandes surpresas que tive na minha faculdade, não na universidade, que não conheço da mesma maneira, foi a qualidade do pessoal técnico-administrativo. Aliás, disse-o vezes sem conta, em momentos solenes, fiz esse elogio muitas vezes e era completamente sincero. No entanto, nos órgãos internos da faculdade, nomeadamente no Conselho de Representantes, a participação foi sempre muito modesta. Portanto, eu não tenho dúvida de que devem estar representados. Em maior número, já não sei. Não sei se o número é importante ou simplesmente trazer a sensibilidade. É uma área que eu não percebo muito bem. Creio que não trarão grande coisa ao desenho estratégico do que há para fazer na universidade. Tenho a noção de que são subalternizados de facto, mas vejo-os essencialmente como profissionais. Isto não é nada bonito, creio eu. Não é assim? Mas é o meu ponto de vista. Muito bem, obrigado. Ora bem, relativamente à representação, eu estou no essencial de acordo com António Sarmento. Claro que ter um representante apenas no Conselho Geral por parte dos funcionários não docentes é votar à solidão o funcionário.
E devo dizer que nestes 4 anos passados, a funcionária, que era a doutora Lisboa, Fátima Lisboa, ainda tinha um handicap que era a sua formação, porque ela é jurista e o Alfredo Sousa, como homem sagaz que é, diz: a senhora é jurista, é secretária do Conselho Geral, escreve as atas e, portanto, a pobre da Fátima Lisboa estava sempre atenta a quem é que pedia a palavra para escrever a lista de quem é que ia pedir falar, atento àquilo que se dizia, e estava coartado o seu poder de intervenção, que o exerceu, mas com dificuldade. E, portanto, é só para explicar, quando é sempre só um representante, o seu isolamento paga-se. E, portanto, claramente, faz todo sentido. Há que escolher um não jurista, não é? Há que escolher um não jurista. Pois, exatamente. Se calhar é essa a solução. Mas a Fátima Lisboa teve essa azar. Foi logo ali e o Alfredo Sousa disse: a senhora vem aqui para o meu lado, é a secretária do Conselho Geral. Quanto à representação dos estudantes, eu estou com o António Sarmento pela minha experiência destes 4 anos. O Manel logo falou, os princípios estão perfeitos. Manel, perfeitos. Só que nós somos eleitos, ou fomos eleitos há 4 anos, com 60% dos votos dos professores. Os estudantes são eleitos, pai, com 2% dos votos dos estudantes. Se calhar não percebem a importância do órgão. E são muito sensíveis ao financiamento da queima das fitas. E, portanto, meus amigos, sejamos realistas, pá, sejamos realistas. Também eu não quero ser, posso gostar da geringonça, mas não quero ser comido por lorda. E, portanto, eu aí diminuí aos estudantes também. Sr. Doutor, muito obrigado pela sua pergunta. Eu penso que já lhe tinha respondido mesmo antes de a fazer, porque isto era... Agora, mas também soube, entretanto, ou sei, que esta é também, como eu lhe digo, a minha ideia pouco conta, mas é também a ideia da lista que eu aqui represento. Só fazer uma pequena... ao Zé Fernando. Zé Fernando, eu não disse que os alunos não tinham qualidade, acho que tiveram imensa qualidade, porque eu achei que eram demais, foi só isso. Não foi uma questão de qualidade, foi uma questão de número. Pronto, isso não tinha realmente nada a ver, quer dizer. Agora, só uma coisita que eu gostaria aqui de realmente dizer, é que em relação depois aos 3 que sobravam para 3 faculdades que não tenham sido eleitas, tinha que se arranjar um critério para dizer, porque se houvesse 4, há 3, qual é que fica de fora, quais são as 3, mas objetivamente arranjar-se um critério. Muito obrigado. Muito bem. Esgotámos o nosso tempo, obrigado a todos. Já percebi que o debate vai continuar, que vão olhar para estes temas. Participem, é sempre bom votarmos, termos a noção exata de que estamos a escolher as pessoas que nos representam e exigir depois que eles cumpram, que sejam criativos e que continuem a prestigiar esta universidade. Para mim foi um prazer. Bom dia a todos, obrigado, até logo.